Vamos começar. Desenvolvimento humano. O desenvolvimento humano é uma área de conhecimento da psicologia que estuda o desenvolvimento do ser humano em todos os seus aspectos: físico, motor, intelectual, afetivo, emocional e social, desde o nascimento até a idade adulta. Então é uma área da psicologia, tá? que buscou, através de muitos estudos, dentro do desenvolvimento há uma diversidade de teorias e de teóricos, e eu escolhi separar algumas que eu achei que são fundamentais, mais objetivas, tá bom? Para que seja possível vocês identificarem o paciente, para dar uma melhor compreensão para vocês, tá bom? O desenvolvimento humano refere-se ao desenvolvimento mental e ao crescimento orgânico. O desenvolvimento mental é uma construção contínua que se caracteriza pelo aparecimento gradativo de estruturas mentais. Então, o desenvolvimento humano ele vai estudar a forma como nós pensamos, né, em determinadas etapas da nossa vida, né? E aí, quando nós somos, por exemplo, crianças, a gente tem uma forma de pensar, né? E aí, a partir dos valores que os nossos pais transmitem, a partir daquilo que nós aprendemos na escola, né, dos valores sociais, né, culturais, é que a gente vai se desenvolvendo, é que a gente vai começando a criar as nossas próprias opiniões, tá bom? Então, vamos lá. Aspectos do desenvolvimento humano. O desenvolvimento humano ele tem sido abordado a partir de 4 aspectos básicos. Quais são eles? O aspecto físico e motor, ou seja, né, as características físicas de cada etapa. O aspecto intelectual, o aspecto afetivo emocional e o aspecto social. Gente, o desenvolvimento humano ele foi criado a partir de diversas pesquisas feitas, tá, em diversos países. E o desenvolvimento humano não é que vai ser características fechadas, não, tá? São características subjetivas que, por exemplo, uma criança, determinadas crianças de 5 anos, um grupo de crianças, por exemplo, né, tem determinadas características gerais e aí varia de cultura para cultura, tá bom? E aqui, ao decorrer das teorias, eu vou explicar um pouquinho melhor para vocês. Mas vamos lá. Aspecto físico e motor. Refere-se ao crescimento orgânico, à maturação neurofisiológica, à capacidade de manipulação de objetos e de exercício do próprio corpo. Exemplo, a criança que leva chupeta à boca ou consegue tomar a mamadeira sozinha por volta dos 7 meses, porque ela já coordena movimentos das mãos. Então, o aspecto físico-motor, ele vai se referir a essa questão, né, da nossa movimentação, de quando começa a andar, né, a falar. Ele vai estudar tudo isso, as características gerais. O aspecto intelectual é a capacidade de pensamento, raciocínio. Por exemplo, a criança de 2 anos que usa um cabo de vassoura para puxar um brinquedo que está embaixo de um móvel, ou o jovem que planeja os seus gastos a partir de sua mesada ou salário, né? Então, o aspecto intelectual é a forma como eu vou começando, né, a resolver os meus problemas, né? Então, a criança de 2 anos, ela já começa, né? Você vai perceber, não sei se vocês têm, alguém aqui tem filho de 2 anos, mas as crianças de 2 anos hoje em dia são bem espertinhas, né? E elas já começam a resolver seus próprios problemas desde pequenininhas, né? Às vezes a criança ela não pede mais de nenhum adulto, que o adulto pega um certo objeto para ela, porque ela já é capaz, né, de ela mesma ir lá e resolver o probleminha dela, né? De pegar algo que ela quer muito, sem precisar de um adulto. Aspecto afetivo emocional. É o modo particular de um indivíduo integrar as suas experiências. É o sentir, a sexualidade ela faz parte desse aspecto. Exemplos.
A vergonha que nós sentimos em algumas situações, né? O medo em outras, a alegria de rever um amigo querido, né? Então, o desenvolvimento humano, ele estuda essas características, né? O modo como nós nos relacionamos, a modo como nós vivenciamos essas experiências, tá? Quando a gente fala sobre a sexualidade, a gente está falando muitas vezes sobre a forma como nós nos relacionamos com o sexo oposto, tá bom, gente? Aspecto social. É a maneira como o indivíduo reage diante das situações que envolvem outras pessoas. Por exemplo, em um grupo de crianças no parque é possível observar algumas que espontaneamente buscam outras para brincar e algumas que permanecem sozinhas. E aqui eu coloquei para vocês a teoria do desenvolvimento humano de Jean Piaget. Piaget, ele começou a observar, né, grupos de crianças dentro dessas faixas etárias aqui, que eu coloquei das idades, né, e a partir desses estudos, ele desenvolveu essa teoria. Estágio sensório-motor, ele é de 0 a 2 anos, e as capacidades desenvolvidas são os sentidos e manipulação de objetos, permanência do objeto, né? Então, de 0 a 2 anos, esse estágio sensório-motor é o estágio em que a criança ela vai tocar muito, né? Que ela vai procurar pegar as coisas, vai procurar descobrir, ela vai usar, né, as mãos, né, a sua capacidade sensória para manipular os objetos que estão ao seu redor. O estágio pré-operacional, de 2 a 7 anos. Imaginação e memória, compreensão sobre a ideia de passado e futuro. Né? Então, aqui, nesse estágio de 2 a 7 anos, é a fase em que a criança ela mais vive num mundozinho da imaginação ainda, é a fase em que ela vai se apropriando, né, de lembranças, que ela vai tendo um pensamentozinho mais abstrato, né? Ela vai compreender o que é passado, né? O que vai acontecer ainda. Então, esse estágio pré-operacional é basicamente isso, essa capacidade que a criança tem, tá? Estágio operacional concreto, de 7 a 11 anos. Nessa fase, a capacidade desenvolvida é que a criança aqui, né, ou pré-adolescente já, ele é consciente sobre os outros e eventos externos. É o início do pensamento lógico. Estágio operacional formal, 11 anos em diante. É capaz de usar a lógica para resolver problemas, planejar o futuro e ver o mundo ao redor. Então, esse estágio operacional concreto é o estágio em que a criança ela está começando a se interessar mais, né, pela questão social. É como se fosse uma fase, né, que ela começa a deixar um pouquinho os pais de lado, né, perder a proteção dos pais para começar a se interessar, né, mais pelos estudos, ela vai buscar coisas que interessam a ela, né, que são do próprio interesse dela. As fases do desenvolvimento psicossexual de Freud. E aqui a gente está mais uma vez estudando sobre Freud, tá, gente? Essas fases que a gente vai ver aqui são fases que estão ligadas às personalidades, tá? Então, pessoas que têm transtornos de personalidade, elas ficaram presas, ou seja, fixadas em alguma dessas fases aqui do desenvolvimento. A fase oral. O nascimento até 1 ano de idade. No primeiro estágio do desenvolvimento da personalidade, a libido é centrada na boca do bebê. Ou seja, quando nós falamos aqui libido, a gente está falando de um prazer que a criança tem, tá? E o prazer dela é centrado na boca. Isso significa que nessa fase, seus prazeres são orais ou orientados para a boca, como sucção, mordida e amamentação. Então, até 1 ano de idade, a fase que a criança vai passar é essa, tá?
onde a zona erógena vai ser a boca. Fase anal. Segundo Freud, nessa fase a libido se concentra no ânus e a criança sente grande prazer em defecar. Freud acreditava que esse tipo de conflito tende a surgir no treinamento do uso do vaso sanitário, no qual os adultos impõem restrições sobre quando e onde a criança pode defecar. Eu ouvi uma vez uma psicóloga, gente, explicando sobre essa fase anal, né? Que é a fase que a criança tá deixando a fralda, né? Vai aprender a ir sozinha, né, ao banheiro. E essa fase ela é de grande importância, né? E aí essa psicóloga ela falava assim, né? Que nunca diga, quando você vê o seu filho fazendo cocô, ou quando você vê ele brincando com o cocô, né? Nessa fase aqui, tá? De 1 a 3 anos, nunca diga eca. Cocô. Nunca diga para a criança eca, né? Você fez cocô. Por quê? Porque o cocô é algo que sai da criança e algo que o cocô ele diz respeito à criatividade da criança, né? Então quando você fala eca, automaticamente a criança ela vai reprimir, vai ter nojo do próprio cocô dela, né? Então isso não é legal você falar isso eca, né? Então vocês que estão aqui na aula, se você tem um filho que está nessa idade, né? Ou netinho, ou sobrinho, alguma criança que convive com você. Então nunca diga eca. O cocô é uma criação da criança, né? E faz parte da criatividade dela, né? Eu, por exemplo, sou muito criativa, né? E minha mãe me contou uma vez que uma vez eu brinquei com o meu cocô, né? E eu ficava, nossa, mas será que eu fiz isso, né? Mas isso é algo que faz parte dessa fase de desenvolvimento, né? E que, enfim, né? Cada um é cada um, mas o correto é você nunca dizer eca, você não reprimir a criança nessa fase. Voltando aqui um pouquinho na fase oral, eu tive uma paciente de 4 anos de idade que ela estava fixada nessa fase oral, né? Ou seja, ela já estava com 4 anos de idade e a queixa que a mãe dela relatou foi compulsão alimentar, né? Então essa criança estava comendo demais e já estava ficando acima do peso e a nutricionista, né, pediu que a mãe levasse ela a um psicólogo, né, para que pudesse fazer uma avaliação também. E aí, gente, eu me recordo que essa criança, fiz anamnese, né, com os pais dela e tudo. Primeiro atendimento, eu só observei a criança brincando e a primeira coisa que ela pegou para brincar foi um armário de cozinha e todos os objetos que ela via, que eram pratos, né, garfo, talher, tudo, ela foi colocando dentro do armário, colocando tudo, jogando e tentando fechar o armário com esse monte de coisa, né. E eu fiquei observando e aquilo me chamou a atenção. Só que na primeira sessão eu não brinquei com ela, só observei. Que é a hora que eu tô avaliando ela, o que ela vai pegar primeiro, né, e tal. E aí, o que eu entendi, né, da brincadeira da criança. A criança, de forma alguma, ela vai chegar na sessão psicoterapêutica, ela vai dizer, oi, eu tô com compulsão alimentar, tô comendo muito, eu tô sofrendo. Não, a criança, ela não vai falar isso. Você tem que observar a brincadeira dela, porque através do brincar, a criança revela de fato a angústia que ela tá vivenciando. Essa criança, quando ela pegou essas coisas, ela começou a jogar dentro desse armário de cozinha, eu entendi que aquelas coisas que ela estava jogando, né, que era comida, era como se fosse a comida que ela joga pra dentro dela, que ela come direto, que ela come, e ela estava todo o tempo usando a comida como se fosse um substituto de algo que falta pra ela, né. E aí nas outras sessões eu interpretei pra criança, né, eu falei, olha, eu vejo que você está colocando tudo aqui dentro desse armário e a mesma coisa você faz com a comida. Você come muito, mas é porque você sente falta de uma pessoa. E aí nas outras brincadeiras eu fui conseguindo identificar, né, que a pessoa que ela estava sentindo falta naquele momento, naquela fase da vida dela, era a mãe dela. E aí ela teve uma sessão que ela disse assim, teve uma vez que você não brincou comigo, ou seja, ela prestou atenção, né, que eu não havia brincado com ela na primeira sessão e ela reclamou em outra sessão.
E aí eu falei pra ela, disse, eu sei porque você percebeu, né? Falei pra ela, você presta atenção nisso porque a sua mãe não brinca com você. Então a primeira sessão é como se eu fosse a mãe dela, né? Como se ela tivesse transferido a mãe pra mim, porque a mãe não brinca com ela. E a partir do momento que eu comecei a brincar com ela nas demais sessões, ela foi começando a elaborar as angústias dela. E aí ela foi parando de brincar só com o armário da cozinha, daquela forma, jogando as coisas, ela foi tirando, já foi começando a organizar. E até que teve uma sessão que essa minha paciente de 4 anos, que era uma menina, ela contou que ela tinha tido um sonho, e que nesse sonho ela beijava um menino, né, com 4 aninhos, né. Então, ou seja, ela conseguiu durante as sessões entender o processo dela de angústia, o porquê que ela estava passando por aquilo, e eu dei uma devolutiva para a mãe dela, né. E a mãe dela falou que de fato, né, olha, a mãe dela falou, né, eu tenho realmente dificuldade de brincar com a minha filha porque eu não tive isso. E a filha dela sentia falta dela, né, o pai dela estava mais presente na vida dela do que a mãe. E ela tinha essa necessidade de ter a mãe, então, porque ela não tinha mãe, o que ela fazia? Ela pegava a comida como substituto da mãe e começava a colocar pra dentro, né? Comia demais, que gerou esse sintoma que é a compulsão alimentar. Então, gente, eu falei dessa paciente para dar um exemplo para vocês, tá bom? De uma criança de 4 anos que ficou fixada nessa fase oral do desenvolvimento. E aí, gente, pessoas que às vezes ficam fixadas nessa fase do desenvolvimento, elas podem se tornar adultos que têm uma grande propensão para o vício, né? Uso, né, abuso de álcool, enfim, tá? São pesquisas que indicam isso. E na fase anal, adultos que ficam fixados nessa fase de desenvolvimento, tendem a ser pessoas que são muito rigorosas com limpeza, né, que não toleram sujeira de maneira nenhuma. Só que no caso dessas pessoas, para se tornar adoecimento já é algo extremo, algo que é uma rigidez assim. Claro que nós não devemos, né, gostar da sujeira, porque aí também já é um problema, né? Mas também ser excessivo demais, né, isso pode acabar gerando, né, alguma dificuldade para esse adulto em alguma área da sua vida. Fase fálica, de 3 a 6 anos. A minha paciente era para estar nessa fase, né? E aí nas sessões, quando ela contou desse sonho que ela havia beijado a menina, eu entendi que ela estava saindo daquela fase que ela estava fixada, daquele adoecimento, e ela estava indo para a fase que já era para ela estar, que é a fase fálica. Vou explicar agora para vocês. De 3 a 6 anos, a sensibilidade agora na fase fálica se concentra nos órgãos genitais, e a masturbação em ambos os sexos se torna uma nova fonte de prazer. A criança toma consciência das diferenças anatômicas sexuais que desencadeiam o conflito entre atração erótica, ressentimento, rivalidade, ciúme e medo. Freud chamou isso de complexo de Édipo nos meninos e complexo de Electra nas meninas. Por exemplo, aqui nessa fase é normal ocorrer, né, acontecer que o menino se apaixone pela mãe o menino se apaixone pela mãe e a menina se apaixone pelo pai, né? Esse Freud ele chamou de complexo de Édipo devido a um mito, né, de Édipo, que Édipo, ele sem saber, ele se apaixonou pela própria mãe, né? Então ele usou esse mito para dar início a essa teoria, né, que é o complexo de Édipo nos meninos e de Electra nas meninas. Fase de latência, 6 anos à puberdade. Latente significa oculto. Isso significa que nesta fase não há mais desenvolvimento psicossexual. Freud pensou que a maioria dos impulsos sexuais é reprimida durante o estágio latente. Assim, a energia sexual é sublimada, ou seja, é como se ela fosse
encaminhada por outros meios. Aquilo que antes era uma preocupação em determinada fase, agora já não é mais. Isso quer dizer que grande parte da energia da criança é canalizada para o desenvolvimento de novas habilidades e a aquisição de novos conhecimentos. E nesta fase, as brincadeiras são feitas em sua maioria com outras crianças do mesmo sexo, tá? Então, geralmente aqui nessa fase, a criança ela vai, né, optar por gastar toda a sua energia, né, em tentar se descobrir suas habilidades. Fase genital, puberdade para adulto. É um momento de experimentação sexual adolescente, cuja resolução bem-sucedida é estabelecer um relacionamento amoroso com outra pessoa nos nossos 20 anos. O instinto sexual é direcionado ao prazer heterossexual, ao invés do prazer próprio como no estágio fálico. Então, veja bem, nesse estágio fálico, né, a energia é voltada para o desenvolvimento da habilidade da própria criança, já nessa não, tá bom? Já é voltado para um outro prazer, né? No caso aqui, por um parceiro, né? A busca de um parceiro amoroso. Adolescência. Segundo a Organização Mundial de Saúde, a adolescência é um período da vida no qual acontecem diversas mudanças físicas, psicológicas e comportamentais que começam aos 10 e vai até os 19 anos. Mudanças físicas. É o período de um acelerado crescimento da estatura. O corpo do adolescente muda tão rápido e tão radicalmente que não dá tempo para que ele se acostume com as modificações. Começam a aparecer os chamados caracteres sexuais secundários, né, onde nas meninas vai haver o surgimento das mamas, né, e nos meninos o aumento dos testículos e em ambos o desenvolvimento dos pelos pubianos. Então os adolescentes, como eles estão nessa fase de mudança, né, começa a surgir aquela necessidade de aceitação, e não somente de aceitação, eles vivem um luto, né, pelo corpo infantil, né, e é um momento em que eles precisam se acostumar, aceitar e se acostumar, né, com um novo corpo que eles estão tendo. Então, geralmente, muitos adolescentes têm dificuldade para aceitar o seu próprio corpo, né, porque estão nessa fase, né, de desenvolvimento físico ainda, muito visível, e nós precisamos aprender, gente, a ter um pouquinho de paciência. Não sei se alguém aqui tem algum filho adolescente, mas vocês podem observar isso nos adolescentes. As características psicológicas da adolescência. Maurício Knobel é um dos estudiosos dessa questão. E aqui ele vai falar algumas características que eu vou explicar para vocês. Busca de si mesmo e da identidade. Então, uma das características psicológicas do adolescente é essa busca de si mesmo e da identidade. Onde vocês podem observar que o adolescente, ele sempre busca, principalmente na escola, né, encontrar algum grupo onde ele possa se encaixar, né? Há muitos grupinhos que eles costumam, né, falar no meio deles, né, grupos de patricinhas, né, por exemplo, grupo de roqueiros. Eles começam a tentar encontrar algum grupo desses na escola, tentar se encaixar para ver se eles se sentem aceitos, se eles se sentem parte disso, para ver se eles realmente gostam daquilo, né? E aí, tendência grupal, que é o que eu acabei de explicar para vocês, né? Nessa busca de si mesmo, da identidade, há essa tendência grupal, né, onde ele procura se encaixar. Ou muitas vezes, alguns, quando tem dificuldade de passar por essa fase, né, muitas das vezes se isolam, né, e isso é um pouco preocupante, né, por conta que a gente pode perceber da depressão na adolescência também, né. Não é legal o adolescente ficar muito tempo isolado. O normal é que ele procure, né, um grupo onde ele possa se sentir aceito e encaixado. Necessidade de intelectualizar e de fantasiar. Então, o adolescente, ele tem essa necessidade de fantasiar muitas coisas, né, do que ele quer ser, enfim, tudo que diz respeito ao futuro dele.
ele passa por crises religiosas. Então, o adolescente, ele pode, ora se tornar um ateu, né? Eles chegam ao extremo, né? Ou ele é ateu, ou ele é extremamente fanático por uma determinada religião. Deslocamento temporal é uma das características que o adolescente ele passa. A noção de tempo, de tentar entender em que tempo ele está. Muitas vezes o adolescente ele quer fazer várias coisas ao mesmo tempo, nessa busca de si mesmo, e ele acaba muitas vezes perdendo essa noção, né? Por exemplo, os pais, por exemplo, ele tem uma atividade para entregar no outro dia, e aí ele escolhe fazer uma outra coisa que para ele é mais importante do que uma atividade que era para ele entregar naquele determinado dia, porque ele diz que dá tempo, né? Ele deixa para depois, por exemplo. Evolução sexual, do autoerotismo à heterossexualidade. Então, nessa fase aqui de evolução sexual, alguns adolescentes eles começam a se tocar, para se descobrir, né? Muitos adolescentes chegam nessa fase aqui a procurar, né, revistas pornográficas, buscar, ele começa a se tocar, né? Claro que a gente viu ali que na fase psicossexual do Freud, a criança ela se toca, chega uma fase de desenvolvimento que a criança começa a perceber, né, que um coleguinha dela, um menino, tem algo que é diferente dela, né? Então, aqui no caso do adolescente já vai ser o autoerotismo, ele já vai se tocar em busca de prazer mesmo. Atitude social reivindicatória, né? Então, um adolescente, quando ele toma uma causa, um assunto que ele gosta muito, ele vai se tornar um autodidata, né? Ele vai ser bem, como é que eu posso dizer? Ele vai ser aquele que vai querer reivindicar, vai querer, por exemplo, ser um líder de uma turma, porque ele bate pé, né, e começa a lutar. É como se fosse uma luta pelos direitos dele, por aquilo que ele acredita, por aquilo que ele concorda, pelos seus valores. Contradições sucessivas em todas as manifestações de conduta. Então, o adolescente, ora ele fala uma coisa e ora ele faz outra, né? Por quê? Porque ele ainda está aqui nessa busca de si mesmo, tá? Essas características que eu tô falando pra vocês, não é que o adolescente tem que ter todas elas e passar por todas elas da mesma forma. Não, tá, gente? Cada adolescente, ele vai passar por essas fases aqui, mas de forma gradativa, cada um tem o seu tempo. Nem todos os adolescentes vão passar da mesma forma por essas fases, nem todos eles vão ter essas mesmas características, tá? Alguns vão ter muita dificuldade, porque não desenvolveram bem algumas quando eram crianças, né? E aí na adolescência eles vão ter algumas crises, tá? Tem um autor que chama até de crise da adolescência tardia, por exemplo, né? Começam a querer entrar já nessa fase da adolescência muito cedo. E aí, continuando aqui, separação progressiva dos pais. Então é o momento, né, que os pais, né, do adolescente, por exemplo, eles vão começar a entender que eles já não são tão importantes para os filhos, né, como por exemplo um grupinho de amigos. Então o adolescente muitas vezes vai preferir estar com os amigos do que com os pais, né? Ou vice-versa, ele vai entender que por ele já ser um adolescente, ele já não precisa de tantos cuidados como quando ele era criança, por exemplo. Então há essa separação progressiva, né, dos pais. E é necessário que os pais deem espaço, né? É necessário que os pais criem um ambiente de proteção e de segurança para esse adolescente, né? E tenha muita paciência, porque o adolescente é aquela fase em que você precisa aceitar o adolescente, aceitar a fase que ele está vivendo, essa busca de si mesmo. Enfim, vamos lá. Constantes flutuações do humor. Então, o adolescente, gente,
eu pelo menos já passei por isso, e acredito que muitos de vocês que estão aqui assistindo essa aula também já passaram por essas características aqui, né? Então, há uma constante flutuação do humor, né? Então, ora o adolescente, ele tá muito bem, ele tá muito feliz, ó, daqui a uns 10 minutos já pode ter acontecido alguma coisa que para ele acabou o mundo dele, né? Então, o adolescente, ele é muito intenso nas suas emoções, ele é muito intenso, né, na sua mudança de humor, tá? Então, vamos lá, adulto jovem, desenvolvimento físico, cognitivo e psicossocial. Quando uma pessoa se torna adulta, e aqui eu trouxe algumas definições para vocês. Na sociedade contemporânea, existem marcadores. Há definições jurídicas da vida adulta. Por exemplo, aos 16 anos o jovem pode votar, aos 18 anos tem a maioridade penal, né, e aí ele pode tirar a carteira de motorista, e aos 18 anos pode se alistar nas Forças Armadas. Quanto à definição sociológica, quando são responsáveis por si mesmas, ou escolheram uma carreira, casaram-se ou formaram uma família. Essa é a definição sociológica de adulto jovem. Mas, de fato, quando uma pessoa ela se torna adulta, né? A maturidade psicológica ela vai depender de realizações como descobrir a si próprio. Hoje em dia, há muitas pessoas de 30 anos, de 40 anos, que às vezes não têm maturidade psicológica, né? Que podem ser até bem sucedidas, né, em algum aspecto da sua vida, mas em outros elas são imaturas, tá? Então, por isso que eu coloquei aqui, né? Depende de realizações como descobrir a si próprio, né? É na idade adulta, jovem, que se assenta a base para o funcionamento físico de todo o restante da vida. Então, é nessa fase, né, que eu vou criar as minhas bases para todo o restante da minha vida. Aspectos do desenvolvimento físico e da saúde. Os adultos jovens, geralmente, eles estão no auge da força, da energia e da resistência. Também estão no auge do funcionamento sensório-motor. Em meados dos 20 anos, a maioria das funções corporais estão plenamente desenvolvidas. Influências comportamentais sobre a saúde. E aqui eu coloquei, né, algumas influências, como por exemplo a nutrição, a obesidade, atividade física, tabagismo, uso e abuso de substâncias, né? Então, gente, a forma como nós, né, deixamos que essas influências aqui, né, elas estejam presentes hoje na nossa vida, não sei que fase vocês estão, né? Mas a forma como eu me cuido hoje vai ter um resultado lá quando eu estiver idosa, por exemplo, né? Então, por isso que é importante a gente cuidar da nossa alimentação, né? Se eu estou acima do peso, né, eu tenho que, né, ir ao médico, né, procurar um nutricionista, fazer uma atividade física, né? Enfim, né, o tabagismo e o abuso de substâncias, sabemos que eles trazem inúmeros resultados negativos, né, para a saúde, como diversas doenças. Modelo de desenvolvimento cognitivo. O estágio realizador dos 20 a 30 anos. Os jovens adultos não adquirem mais o conhecimento por seu próprio valor. Eles utilizam o que sabem para perseguir objetivos, como a carreira profissional, a família, a independência e a posição social, né? Então, nessa fase, né, nesse estágio aqui realizador, nós já usamos o que nós já adquirimos até a idade que nós estamos, né, para poder perseguir os nossos objetivos. Então, a fase que você está a todo momento correndo atrás de algo, né, de você concretizar os seus objetivos, seus sonhos, seus projetos.
Estágio responsável, final dos 30 ao início dos 60 anos. Pessoas de meia idade estão preocupadas em resolver problemas práticos associados à responsabilidade com os outros, como membros da família ou empregados. Então, tenha cuidado, né, gente? Claro que você pode, sim, né, ajudar pessoas da sua família, mas nessa fase, geralmente, às vezes o adulto tem um pai, né, que já tá doente, né, ou tem uma avó que não tem ninguém para cuidar, né, e aí começa, né. Então, eu já vi muitos casos até de alunos mesmos que cuida de uma avó, que mora com a avó, né, e aí que tudo sobrecarrega em cima daquela pessoa, né. Acho que muitas famílias têm isso, né. Tem uma mãe que às vezes tem, por exemplo, uns 10 filhos, mas aí às vezes só um pode cuidar, né, daquela pessoa idosa, né. Então, há essas responsabilidades, né, nessa faixa etária aqui, nessa idade. Estágio executivo, de 30 a 40, a meia idade. As pessoas são responsáveis pelos sistemas sociais, como organizações governamentais ou comerciais, ou movimentos sociais. Lidam com relacionamentos complexos em múltiplos níveis, né? Então, nessa faixa etária, vamos dizer que a pessoa está construindo a sua carreira e aí ela ocupa um cargo, né? Por isso que aqui, né, estágio executivo, ela ocupa um certo cargo de líder, né, de chefe ou algo assim. E aí, nessa fase aqui, né, ela tem que lidar com relacionamentos muito complexos, né, com um conjunto de, por exemplo, de vários grupos de pessoas que ela tem que lidar, né, que ela é responsável. E eu fiz aqui essas perguntinhas para vocês aqui. Lembrando que o desenvolvimento ele se dá pelo viés físico, cognitivo e psicossocial. Lembrando que cognitivo, gente, quer dizer a forma como eu me aproprio do conhecimento, a forma como eu aprendo, tá bom? Responda como está atualmente o seu desenvolvimento físico. Tenho feito alguma coisa para me ter uma vida fisicamente saudável? Se sim, o quê? O que eu tenho feito? Se não, o que falta para eu começar, né? Às vezes a gente tem muitas desculpas, né? Eu não tenho tempo, mas se você tentar se organizar, você pode ter, sim, um momento para você cuidar, né, do seu corpo, né? Enfim. E aí, quando a gente fala corpo físico, não é apenas exercícios físicos, né? É você dormir bem, você ter uma boa alimentação, porque tudo isso é um conjunto de fatores, né, gente? Cognitivo, eu estou conseguindo acompanhar os estudos do curso como eu acho que deveria? E aqui, gente, eu gostaria de abrir um parênteses, né, para conversar com vocês sobre isso, né? É claro que o momento que nós estamos vivendo atualmente, né, eu sei que muitos de vocês, né, podem ter perdido, né, pessoas da sua família, estejam vivenciando um luto, né? Inclusive teve uma colega de vocês, né, que perdeu esses dias, né, um esposo, né, e ela me procurou para conversar comigo, né. Então, gente, isso aí é algo que afeta muito, né, a nossa aprendizagem, né, mexe com o nosso emocional. Então, se mexe com o meu emocional, né, vai bloquear, né, o meu desenvolvimento cognitivo. Eu não vou conseguir, às vezes, acompanhar. Ou pode ser que eu até consiga, sim, acompanhar, mas com uma certa dificuldade, né. Então, deixa eu ver aqui no chat se vocês me mandaram alguma coisa. Tá, aqui. Então, gente, existe algo que a gente fala, né, da resiliência, né? O que é a resiliência, né? A capacidade de você mediar conflitos, de você pincelar dificuldades, né? Claro que tenho certeza que muitos de vocês, né, tem as suas dificuldades, né? Então, diante desse momento que a gente está passando, né, desde já eu quero, né, que vocês, se vocês estão com alguma dificuldade, né, de compreender o conteúdo, professora, eu não estou conseguindo, né, fala comigo no privado, tá bom, gente? Por favor. Eu não quero que vocês fiquem com vergonha de perguntar. Eu percebo que às vezes alguns de vocês me mandam trabalho, lê, não entende, me manda trabalho,
né? E aí eu percebo no trabalho que você não entendeu o que eu pedi, né? E às vezes você nem fala que não entendeu, com vergonha, né? Então, uma coisa que eu falo, não tenho vergonha. Pode ser a dúvida mais que você acha que seja besteira, mas é importante, né? Então, se vocês, gente, estão com alguma dificuldade, sabe, de entender o conteúdo, se eu não estou conseguindo, né? Então, converse comigo, tá bom? Eu vou estar conversando com você, esclarecendo alguma coisa que você tenha dúvida, né? Esse novo modo, né, de aulas online é um pouco cansativo. Alguns de vocês devem estar cansados, né? Mas vamos lá. Psicossocial. Eu encontro-me emocionalmente equilibrado? Quase toda semana eu realizo encontros com amigos e familiares, né? Então, será que, pelo que nós estamos vivendo, claro, né, nós não podemos estar em aglomerações, mas você tem procurado, né, fazer chamadas de vídeos, né, com alguém da sua família, né, com, não sei, com algum colega mesmo da turma que você tem contato, né, que você se afastou um pouquinho na pandemia, né, gente? Então, é importante a gente cuidar, né, do nosso físico, né, do nosso lado cognitivo, emocional, né, dos nossos relacionamentos, é importante, tá? Vamos lá, estou encerrando a aula. Idoso. O envelhecimento é definido como um conjunto de transformações que ocorrem com o avançar da idade. É um processo inverso no desenvolvimento humano. Enquanto que na infância é a evolução, né, eu estou evoluindo, crescendo, me desenvolvendo. Na senescência, que também é o envelhecimento, né, no caso é a involução, né? Então, na fase do idoso ele já vai perdendo, né, decaindo muitas funções. O envelhecimento é definido como um conjunto de transformações que ocorrem com o avançar da idade. É um processo inverso no desenvolvimento humano. Acho que eu repeti isso aqui, gente, perdão. Mudanças físicas. As mudanças físicas comuns incluem perda de coloração, de textura e de elasticidade da pele, o branqueamento dos cabelos, a diminuição da estatura, o comprometimento ósseo, tendência a dormir menos. A maioria dos sistemas corporais costuma continuar funcionando bem, mas o coração torna-se mais suscetível à doença, a capacidade de reserva do coração e de outros órgãos também diminui. Saúde mental. As doenças ou transtornos reversíveis são depressão, alcoolismo, entre outras doenças, incluindo também algumas formas de demência, né? E são reversíveis por quê? Porque podem ser curadas, né, através de um medicamento adequado. Aqui, gente, a demência, dentro da demência tem as reversíveis e as irreversíveis, né? E aí dentro das irreversíveis tem o mal do Alzheimer, né? O mal de Parkinson, né? Ou demência de infarto múltiplo. Podem apenas serem amenizadas através de medicação adequada, mas não a cura. Por isso são irreversíveis. Gente, por isso que é muito importante, né? Eu coloquei lá alguns slides anteriores, né? Eu perguntei para vocês como que vocês estão cuidando de vocês, né? Porque a forma como nós nos cuidamos hoje, né, vai nos permitir que nós sejamos idosos, né? Claro que vai decair muitas coisas, mas a gente pode facilitar, digamos assim, né, a nossa terceira idade, cuidando de nós, do nosso corpo, enfim. Desenvolvimento cognitivo. Quando avaliado o nível cognitivo, fica evidente o seu declínio. Tal problemática se acentua através de comportamentos que contribuem negativamente para o bom desempenho da cognição da pessoa idosa, como distanciamento do convívio social e familiar, depressão, estresse, o uso indevido de medicamentos e os problemas de ordem emocional e nutricional. Gente, às vezes, o que é que ocorre muito assim, né? Às vezes os próprios familiares não têm paciência com o idoso, né? Por conta que, né, como a gente está vendo aqui, o idoso ele já não vai ter mais aquela capacidade de aprender como ele tinha quando
como quando ele era um jovem, né? Ele não vai mais ter aquela capacidade de memória, de lembrar das coisas, de às vezes atividades simples diárias, né? E quando vocês tiverem pacientes idosos, né, vocês precisam ter essa compreensão, né, do idoso, que muitas vezes ele está depressivo, né? Ele se isola, né? Então muitas vezes a depressão ela vem disfarçada, né? A depressão ela pode ser, por exemplo, há um sentimento de tristeza profunda, de desânimo, né? Mas às vezes alguns idosos ou crianças também pode acontecer também eles têm comportamentos, né, agressivos, né? Então nem sempre a depressão ela vai vir assim, aquele sentimento de desânimo, não, né? Ela vai vir muitas vezes camuflada. E aí também, como os idosos eles começam a surgir, né, algumas doenças, eles tomam muitos medicamentos, né? Esses medicamentos, o que acontece, né? Vocês estudam isso melhor do que eu. Alguns medicamentos eles vão ajudar no tratamento de determinada doença, né? De uma certa demência que é reversível. Porém, né, Porém tem também o que o medicamento vai causar, né? Me fugiu aqui a palavra. Os efeitos colaterais, né? Muitos medicamentos acabam também destruindo, né, essa capacidade cognitiva dos idosos. Tendo em vista o comprometimento intelectual do idoso, faz-se necessárias sugestões de atividades onde possam ser trabalhadas as habilidades perceptivas e de memorização desses indivíduos. Estudos comprovam que estímulos diretivos e adequados têm demonstrado resultados positivos com o sujeito aprendente da terceira idade, fazendo com que estes não só recuperem competências cognitivas perdidas, mas até para superar os seus limites anteriores, né? Então, hoje em dia, né, tem alguns centros, né, centro idoso, que ajudam a cuidar do idoso, né, eles desenvolvem certos tipos de atividades para os idosos, né, para que eles possam trabalhar, né, esses comprometimentos aí que vêm, né, com a idade. É um estágio de desenvolvimento em que as pessoas reavaliam suas vidas, fecham situações deixadas em aberto e decidem como melhor canalizar suas energias e passar seus dias ou anos restantes. Alguns querem deixar os descendentes ou ao mundo as suas experiências ou corroborar o significado das suas vidas. Outros querem apenas curtir seus passatempos favoritos ou fazer coisas que não fizeram quando jovens, né? Então, o que acontece? Muitas vezes os idosos eles voltam a ser crianças ou muitas vezes voltam a ser adolescentes. Por quê? Porque eles querem viver como eles, né, sabem que já estão na fase do fim da vida, né? Eles querem curtir aquilo que eles não puderam curtir como quando eles eram jovens, né? E é isso, gente.